uma data que existe desde 1940 para homenagear as diferentes etnias de povos originários brasileiros. Uma data que teve uma alteração de nomenclatura, um avanço, mas um avanço rodeado de crises que dominam o cotidiano indígena do país. Eu sou a Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 19 de abril de 2023, Dia dos Povos Indígenas. Uma data antes conhecida como Dia do Índio. A alteração da nomenclatura foi feita em julho de 2022. A mudança tem relação com as conotações racistas presentes no termo índio. A palavra foi usada por colonizadores que originalmente iam para regiões da Ásia, chamadas por europeus de Índias, mas acabaram chegando ao continente americano. Com o passar dos anos, o termo índio foi usado como sinônimo de uma pessoa primitiva, selvagem. O termo é considerado genérico, incapaz de remeter às especificidades dos povos indígenas. O escritor e ambientalista Cacá Verá falou sobre como o termo índio reflete essa visão do colonizador numa entrevista do programa Roda Viva em 2017. Bom, o termo índio nós sabemos que é um termo que surge no século XVI. Na verdade, no século XVI, o termo para os povos que estavam aqui foram vários, né? Negros da terra, gentio, né? Gentio da terra, que significa coisa, né? Sem alma, né? Bugre e, por fim, índio, né? O que significa índio para nós, assim? No século XVI, nos primeiros 70 anos, chegou aqui no Brasil um modelo de negócio que é o que, entre aspas, persiste até hoje, que é um modelo baseado assim, no latifúndio, na escravização de pessoas, né, e na exploração do ecossistema de um modo indiscriminado. É esse tripé. E nesse tripé, trazido no século XVI por essa mentalidade, o que era o índio nessa história? Durante os primeiros 70 anos, ele foi modelado para ser o escravo dessa história. E depois, como explica o Cacá Verá, quando começou a escravização de africanos, os povos originários passaram a ser considerados os estorvos dessa história. Então o termo índio para os povos originários remete à exploração, ao genocídio, a todas as violências praticadas contra os indígenas durante séculos de história do Brasil. O escritor Daniel Munduruku falou em 2018 para o Instituto Itaú Cultural que a palavra índio é uma palavra inventada, sem significado efetivo. No dicionário, o primeiro significado que aparece é que índio é o elemento químico número 49 da tabela periódica. Já a palavra indígena aparece com o significado de originário. Para o Daniel, quando a sociedade brasileira usa a palavra índio, é no sentido de um apelido. E, segundo ele, o apelido sempre mostra uma falta, é sempre uma forma desqualificada de chamar o outro. Então, índio é uma palavra usada no sentido do desdém, do estereótipo, da ideologia. A gente valoriza e nós somos de cultura da palavra. A palavra para nós tem sentido, a palavra para nós tem alma, tem vida. Então, a palavra, ela enobrece ou também ela detona, derruba, destrói. Não é? Então, saber usar a palavra para tratar o outro é sinal de inteligência, é sinal de humanidade, é sinal de tolerância com o outro. Né? E tolerância não é aquilo que a gente fala, às vezes ouve, não, eu sou tolerante, eu aguento o cara, eu suporto ele. Não é isso. Tolerância é aquilo que se dizia antes, é deixar que o outro seja. Não aquilo que a gente quer que ele seja, mas aquilo que ele é de fato. E cabe a uma sociedade decente lutar para que o outro seja o que ele quer ser. Não foi só a data que mudou de nome. A FUNAI, antes conhecida como Fundação Nacional do Índio, passou a se chamar Fundação Nacional dos Povos Indígenas em 2023.
Nesse ano, os indígenas também receberam um espaço governamental inédito com a criação de um ministério dedicado exclusivamente aos povos originários. Ele é chefiado por Sônia Guajajara, uma das principais lideranças do movimento indígena do país. A ministra foi coordenadora da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e em 2022 foi eleita deputada federal pelo PSOL de São Paulo. A pasta, comandada por Guajajara, tem como objetivo tratar da política indigenista no país, promover os direitos desses povos, demarcar e gerir suas terras, proteger as populações isoladas e lidar com acordos e tratados internacionais ligados a povos indígenas. A iniciativa da gestão Lula é uma guinada do governo federal a favor desses grupos depois de anos de paralisação de políticas indigenistas no mandato de Jair Bolsonaro. Mas apesar do espaço inédito no governo federal, diversas formas de violência contra os povos indígenas seguem no Brasil de 2023. Um dos exemplos mais evidentes é a crise humanitária na terra Yanomami. O Ministério da Saúde decretou em janeiro emergência de saúde pública no território, que é o maior do país, onde vivem cerca de 30 mil indígenas. A medida foi tomada depois de equipes da pasta se depararem com bebês, crianças e idosos em estado grave de saúde, com malária, quadros de desnutrição severa e infecção respiratória aguda. A crise foi causada principalmente pelo garimpo ilegal na terra indígena e é marcada por invasões, epidemias, disputas por recursos e violência física contra as comunidades indígenas. Com problemas históricos de desassistência em saúde, alimentação e segurança, os Yanomami estão numa situação jamais vista por profissionais que trabalham há muitos anos na região. Segundo eles, o cenário se deve à negligência do governo Bolsonaro, que ignorou dezenas de representações comunicando a gravidade dos problemas nas aldeias. Uma das funções do novo Ministério dos Povos Indígenas tem sido coordenar, junto com outras áreas do governo e do Estado brasileiro, uma operação para a retirada dos garimpeiros ilegais da terra Yanomami, que teve início em fevereiro. Outro exemplo de crise está na prisão de 10 Guarani Kaiowá e Terena no dia 8 de abril, durante uma ação de retomada do território Tecorra e Vuvera, que fica dentro de uma propriedade privada em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e aguarda demarcação pela FUNAI. Lideranças indígenas locais afirmam que a ação foi realizada sem mandado judicial, ou seja, sem ordem emitida por um juiz, o que torna ilegal e arbitrária a prisão dos 10 indígenas. Os presos incluíam um homem Kaiowá de 77 anos, que depois foi liberado. Detidos em flagrante pela polícia militar, os outros 9 indígenas permanecem na prisão, acusados de associação criminosa, dano ao patrimônio privado e ameaça, além de lesão corporal e posse de arma. O grupo nega as acusações. Segundo os indígenas, a ocupação do terreno foi feita em protesto contra o início das obras de um condomínio de luxo na área, que, de acordo com um ofício do Ministério Público Federal, foi adquirida recentemente pela empreiteira Corpal. Os Guarani Kaiowá tinham um acordo informal com o antigo proprietário do terreno. Por esse acordo, enquanto o processo de demarcação do território Tecorra e Vuvera não avançasse, os indígenas se manteriam numa faixa territorial limitada, desde que o dono não construísse na área que se sobrepõe à terra reivindicada. Com a venda da propriedade e o início das obras, o grupo se revoltou. Depois das prisões, a APIB apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma ação que pede medidas para conter a violência policial contra indígenas Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Num presente de tantas transformações e crises, o que esperar do futuro? Os grandes representantes indígenas brasileiros não costumam falar sobre o futuro dos povos originários de forma específica. O próprio entendimento sobre a palavra futuro varia, mas é difícil encontrar a separação entre o que esperar do futuro indígena sem que ele esteja atrelado ao futuro do mundo como um todo. O escritor e militante Ailton Krenak disse numa entrevista para o jornal Folha de São Paulo que, para ele, a única coisa que pode corresponder a esse conceito de futuro instituído socialmente é o futuro ancestral, um futuro que só pode ter concretude a partir do que já foi. Então, quando questionado sobre a preservação dos povos originários, ele diz, abre aspas, o Homo sapiens, a espécie, está entrando em extinção.
não são os índios. Eu não estou salvando os índios. Estou dando um toque de que, se a gente não se cuidar, vamos todos para a metástase. Fecha aspas. A mitologia Yanomami vai pelo mesmo caminho. Você ouve agora o Daniel Manduruku lendo um trecho do livro A Queda do Céu, num vídeo também da Folha. Essa é uma obra do Davi Copenau Yanomami e do antropólogo francês Bruce Albert. Quase todos os nossos grandes xamãs morreram. Isso é muito assustador, porque se desaparecerem todos, a terra e o céu vão despencar no caos. É por isso que eu gostaria que os brancos escutassem nossas palavras e pudessem sonhar eles mesmos com tudo isso. Porque se os cantos dos xamãs deixarem de ser ouvidos na floresta, eles não serão mais poupados do que nós. Os xamãs não... O trecho fala do desejo de que os brancos sonhem para que impeçam o caos. Esse desejo existe porque, para os Yanomami, os sonhos são uma das mais importantes formas de conhecimento. O livro afirma diversas vezes que os brancos só sonham consigo mesmos, o que, segundo a antropóloga Hannah Limuja, significa dizer que os brancos ficam presos às próprias histórias pessoais, não viajam longe e não fazem do sonho um instrumento de conhecimento sobre o mundo. Essa falta de conhecimento, segundo a narrativa, leva à destruição dos xamãs. Sem eles, a floresta é frágil e não consegue ficar de pé sozinha. Mas, segundo Copenau, a floresta só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Abre aspas para ele. Então morreremos, um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar. Fecha aspas. Mais de 250 pessoas já morreram nos conflitos que tomaram o Sudão nos últimos dias. Cerca de 2.500 pessoas ficaram feridas. O Marcelo Montanini escreveu sobre o tema. Marcelo, o que causou a crise violenta atual no Sudão? O conflito atual no Sudão é, na verdade, uma disputa de poder entre dois ex-aliados que estiveram juntos nos golpes de 2019 e 2021. Se trata de Abdel Fattah al-Burhan, líder da junta militar que governa o país e comandante das Forças Armadas, e Mohamed Hamdan Dagalo, também conhecido como Emedit, que é o comandante de um grupo paramilitar conhecido como Forças de Apoio Rápido em português. Ele é o vice-líder dessa junta militar. Podemos dizer que dois fatores combinaram para a eclosão do conflito neste momento. A proximidade das eleições sudanesas, que estavam previstas para julho de 2023, e a previsão de uma reforma das forças de segurança que incorporaria o grupo paramilitar liderado por Emedit ao exército, hoje liderado por Burhan. Burhan desejava uma integração gradativa e não total do grupo paramilitar para não perder o controle do exército. Emedit queria que isso ocorresse de forma rápida e que todos fossem incorporados. E ambos, claro, querem ter o poder das forças de segurança. Eles não chegaram a um acordo sobre como se daria essa incorporação, tampouco sobre as eleições. E qual foi o papel do exército nessa história recente do país? A história do Sudão é marcada por guerras civis e instabilidade política, e o exército tem papel central nisso. O país foi governado entre 1989 e 2019 por Omar al-Bashir, que assumiu após um golpe militar. Ele concentrou poderes, censurou a imprensa e perseguiu dissidentes. Bashir também é o responsável pela ascensão de Burhan e de Emedit no cenário nacional. Burhan como comandante das Forças Armadas. Emedit foi comandante de uma milícia aliada de Bashir e acusada de cometer genocídio em Darfur, em 2003. Depois disso, a milícia ganhou o nome de Forças de Apoio Rápido, como prêmio pelos serviços prestados. Em 2019, Bashir foi alvo de intensos protestos de rua. Emedit e Burhan viraram de lado e, junto com líderes civis dos protestos, deram um golpe de Estado. Eles formaram um governo de transição com civis e militares. Mas isso só durou 2 anos. Burhan e Emedit deram juntos outro golpe militar e tiraram os civis do governo. Ambos concentraram poderes e hoje brigam entre si. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. No site você acompanha tudo que a equipe do Nexo produz diariamente. Tem notícias rápidas que te ajudam a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Textos de profundidade explicando os temas mais importantes do dia,
colunas de opinião e gráficos que destrincham dados das mais variadas áreas. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição desse episódio. Nessa quarta-feira, a Polícia Civil fez uma operação contra a violência nas escolas. Foram cumpridos mandados de internação provisória de 10 adolescentes. Enquanto isso, autoridades discutem como prevenir novos ataques às instituições de ensino. Para representantes do Judiciário, punição não é suficiente para enfrentar o problema. A Isabela Cruz escreveu sobre isso para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a infância e a gestão pública entre os seus temas de cobertura. Isabela, como a justiça restaurativa pode ser aplicada no ambiente escolar? O próprio Conselho Nacional de Justiça, responsável pelo Judiciário brasileiro, reconhece que ações de diálogo aberto entre os afetados por um conflito, num esforço de entender as raízes dos problemas e as demandas de cada um, podem ser muito mais efetivas do que a simples punição, como costuma ocorrer no sistema penal convencional. As altas taxas de reincidência em crimes de pessoas que já passaram pelos presídios brasileiros mostra isso bem. E é justamente esse tipo de solução conciliada e criativa que buscam as práticas de justiça restaurativa. Elas podem acontecer de diferentes formas, mas um método central costuma ser a realização de círculos de fala e escuta ativa, aquela escuta interessada, reflexiva, em que os chamados facilitadores, pessoas treinadas para isso, garantem que o diálogo ocorra sem hierarquias, com técnicas de comunicação não violenta e num ambiente em que os participantes se sintam seguros para se expressarem. Esses facilitadores também acompanham depois se os compromissos assumidos naquele círculo estão sendo cumpridos. Numa escola, isso pode acontecer, por exemplo, entre um aluno que pratica bullying, o aluno que é vítima desse bullying, familiares de cada um, professores e outros colegas. A ideia é que o aluno que está cometendo as agressões aprenda como aquilo afeta o outro, assuma o erro e se comprometa com mudanças. Também que a vítima possa dizer de que forma gostaria que os danos fossem reparados e que os demais membros da comunidade escolar entendam o que motiva o comportamento ruim daquele aluno, de forma a saber como restaurar as relações. Projetos de justiça restaurativa nas escolas já implementados, como é o caso do que ocorre há anos na cidade de Santos, no litoral paulista, mostram que essas práticas, de fato, amenizam conflitos sociais e, assim, reduzem a incidência de atos mais graves na esfera escolar. O texto da Isabela você lê no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Do primeiro dia dos povos indígenas, passando pela disputa por poder no Sudão e terminando com o uso da justiça restaurativa para conter violência nas escolas, durma com essa. Com roteiro e produção de Aline Pellegrini, edição de texto de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Montanini e Isabela Cruz e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.